Mais um episódio do Impulsionadores de Riqueza e hoje com 3 feras aqui da área financeira. Eu tenho o prazer de entrevistar essa turma bacana aqui, que eu já tenho bastante tempo que eu trabalho com eles. Vou começar aqui pelo meu sócio, irmão do Marquinhos, que esteve aqui no último episódio, Leonardo André. Um prazer estar aqui com você, Nestor. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Maravilha. Tem aqui a Daiane, a princesa do consórcio, Daiane Parreiras, né, Daiane? Obrigada pelo convite, é um prazer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E o fera do consórcio, com muitas caminhadas, Roberto Cantagalli. É um prazer, Nestor. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Da experiência. Bacana. Hoje nós vamos bater um papo bem descontraído, falar da trajetória do consórcio, né? Dessa experiência que vocês têm aí. Uns têm muitos anos, que é o seu caso, outros têm poucos anos, que é o caso da Daiane. O Léo, que viveu a vida inteira, os seus 47 anos aí com o consórcio com o pai dele, né? Que foi um grande amigo meu, que foi um pai também, o Cristóvão, saudoso Cristóvão. E vamos falar das nossas vidas, né? Vamos conversar, bater um papo bem descontraído, né? Conversar com o Léo. Ô, Léo, fala um pouquinho pra gente aí da sua trajetória de vida até chegar ao consórcio, campeão. Isso aí, né? Como o Nestor disse, a minha vida toda vivenciando o consórcio, através do meu pai, que provia nossa casa através do consórcio, e a gente sempre ouvindo falar, né, desse sistema maravilhoso, que hoje eu tenho o prazer de viver dele e viver inserido no sistema do consórcio. Mas nem sempre foi assim, né? Eu fui cavaleiro profissional durante um tempo, eu fazia hipismo, depois tive outras empresas também, mas com a fatalidade da perda dele, nós tivemos que vir, né, tomar conta da empresa e seguir o legado dele no consórcio. E eu tenho, assim, estado impactado como viver de consórcio e como ver o que o consórcio faz na vida das pessoas tem me impulsionado e tem me animado bastante, porque no cenário atual da nossa política, do nosso Brasil, o consórcio se tornou uma ferramenta importantíssima para aquisições de bens de alto valor. Então temos tido aí através da Impacto Group, que é uma junção de 3 empresas, temos tido muito êxito e vislumbrando muitas coisas aí para o futuro, haja visto que o mercado de consórcio ele só cresce anualmente de forma colossal, né? Então, nós temos visto aí os dados da ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcios, e através disso nós podemos projetar o crescimento do consórcio em um percentual impressionante. Então, com isso, nossa trajetória tem sido forjada, né, no consórcio. Bacana. Foi até bom você ter tocado aí no nome da Impacto Group, porque a Impacto Group ela unificou aí a CBC, né, que pertence à família de vocês, do Cristóvão, que deixou esse legado para vocês há séculos e durante séculos, né, que é a nossa empresa aí. Então nós unificamos tudo isso aí para trazer mais informações, mais praticidade, mais simplicidade nas vendas, né? Informações também de financiamento através do consórcio pela Impacto Group. Então a gente está montando uma equipe muito grande, né, Léo? Para vocês terem acesso a isso com mais praticidade e também investimento. Então, ao longo do ano aí vocês vão ter muita novidade e hoje a Impacto Group passa a ser a nossa patrocinadora oficial do Impulsionadores de Riqueza. Não é verdade? Eu acho esse nome muito sugestivo porque Impacto, né? Ele é um nome forte, é um nome de peso e é o que nós queremos causar na vida das pessoas ao adquirirem um consórcio conosco. É causar um impacto na vida dela, um impacto de mudança, um impacto de prosperidade e um impacto que vai fazer com que essa pessoa nos traga novos clientes a fim de que essas pessoas possam prosperar também os seus bens, possam alavancar o seu patrimônio, possam adquirir veículos dos sonhos. Então, o impacto ele é um nome sugestivo nesse sentido.
Nós vamos causar um grande impacto na vida das pessoas que adquirirem consórcio conosco. Maravilha. Show de bola. Daiane, a princesinha do consórcio, chegou agora tem pouco tempo. Tem pouco tempo que você está no consórcio, né, Daiane? Mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. Do começo do ano passado. Sou formada em administração, tenho uma paixão por finanças, marketing também. E ano passado o Leozinho, né, teve a perda, o saudoso Cristóvão, não tive o prazer de conhecer, mas estou, né, dentro do órgão vivo que ele deixou, que é a empresa. Trabalhei na CBC, agora estou junto, né, tenho essa honra de participar da Impacto. E o Léo me chamou e eu vim e me apaixonei pelo consórcio, porque casa muito com minha mentalidade de vida, essa informação que a maioria das pessoas não tem, né, de como alavancar seus bens, patrimônio através do consórcio. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, desse trabalho que a gente faz. Então, como o Léo falou, no Impacto é muito digestivo, porque nesse pouco tempo que eu tô aqui, eu já vejo o quanto a gente consegue mudar através do consórcio a vida das pessoas, melhorar empresas, né, não só pessoal, empresarial também. É muito gratificante, é muito bom. É um prazer estar aqui. E eu tenho o prazer de conviver com, né, grandes pessoas. Cantagalli, né? É um Expert no assunto. expert, né? Muitos anos já, Leozinho, você. Então, Imagina. muito grato. A Daiane, quando ela começou conosco, a Daiane era nossa secretária. E ela sempre ali atenta, sempre muito esperta no serviço dela, né, Léo? E ela resolveu falar, eu preciso ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais. Ó, vem para vendas, você é muito comunicativo, né? E a Daiane, ela tornou-se uma empreendedora, né? Veio para a área de vendas, né? Tá tendo sucesso na área de vendas. E eu falei assim, não, eu quero a Daiane mais próximo de nós. E nós trouxemos a Daiane pro SDR, né, Daiane? É a Daiane que vai selecionar, vai filtrar os leads. Você que entra em contato lá no site da Impacto Group, consórcios.com.br, lá tem um íconezinho do WhatsApp. Na hora que você clicar ali, você vai falar diretamente com a Daiane. E olha pra você ver, bonito, hein, cara? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Sucesso para você, nós vamos bater papo demais. Roberto Cantagalli. Opa, bom dia, pessoal. Contando um pouco da minha trajetória aí, né, Nestor? Cara, eu tenho uma alegria e uma satisfação de ter você aqui comigo. Você sabe por quê? O Cristóvão sempre falava comigo assim, Nestor, o Cantagalli, ele é um motivador de equipe. É um cara alto astral, é um cara que vai sempre estar ligado a 220. E hoje, se o Cristóvão estivesse conosco, eu falava assim, você está errado. Ele não é 220, ele é 440. Cara, que satisfação. Você é um espelho, viu, bicho? Muito obrigado. Seu sucesso, assim, a sua trajetória dentro do consórcio, ela serve de inspiração para os outros, para aqueles jovens que estão chegando, igual a Daiane, né, falou aí agora. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória de vida até o consórcio. Eu quero saber tudo. Nestor, é muito tempo. São 32 anos, né? Eu tô com 54 anos, eu comecei com 22. A vendas, o vendedor, ele não tem limite, né? É a única profissão que você começa do zero, você acorda com 0 de salário e a sua determinação e foco não tem limite para fazer um salário. E é uma profissão que eu escolhi, porque eu sou do signo de Gêmeos, muito comunicativo, igual você falou, 420, né? 500, tem hora que minha mulher fala, meus filhos. E é com muito orgulho, porque eu acordo de manhã cedo pensando em trabalhar, né? E é uma profissão excelente. O consórcio, para você ter ideia, começou na minha vida que eu comecei trabalhando em loja de roupa. E um dono de uma empresa, de um grande consórcio, foi comprar vestiário, né? Calças para as filhas dele. E comunicando comigo, era para comprar uma calça. Na época eu bati minha meta, porque eu fiz ele gastar, se fosse hoje, mais de 100 mil reais com roupa. Ele me deu o cartão dele e falou, você tem um perfil de vendas. Eu falei, é mesmo? Ele é. Aí, com o tempo, fui trabalhar no consórcio.
apaixonei, porque o consórcio, você é realização de sonhos, né? E na época, o Banco Central não era o Banco Central que fiscalizava o consórcio, era a Receita Federal. Isso. E bancos não vendiam consórcio nisso aí. Os vendedores eram até discriminados, porque achavam que vendedor era aquele consórcio que tomava dinheiro dos outros. E não é. E que tanto hoje o banco, para você ter ideia, bancos, grandes financeiras, né, estão mexendo com consórcio, porque estão vendo que é uma rentabilidade, uma programação de vida. Ou antigamente era só o consórcio, o pessoal achava que quem não tinha dinheiro fazia consórcio. Hoje, grandes empresários é alavancamento de patrimônio. Fazer uma alavancagem de patrimônio. Hoje, eu estou vivendo grandes negociações, né, de valores bem altos na área imobiliária, né, porque os juros... Cresceu muito, né, o Cantagalha, a área imobiliária no consórcio? Cresceu nisso, porque os juros está um absurdo e não é para qualquer pessoa que aprova um crédito. Aí o pessoal, a gente está visitando, a gente não está dando conta de visitar. Né, que você está acompanhando as vendas do escritório, né, da Impacto, é muito grande. É levantamento de patrimônio, é onde que todo mundo, se pensasse fazer um consórcio, aposento. Consórcio não é só para adquirir bem, ou apartamento, ou um veículo, ou um caminhão. É um levantamento de patrimônio como? Você vai, daqui a 2 anos, trocar sua frota. Você faz um consórcio agora, se programa, porque daqui a 2 anos você vai estar contemplado, sorteado no lance, e o que ocorre? Você vai aumentar seu patrimônio, você não vai pagar financiamento, não vai descapitalizar a empresa para você comprar à vista, e, vamos supor, você com dinheiro, você vai comprar 2, num consórcio você compra 4. Maravilha. Né? O consórcio realmente ele passou a ser o meio mais fácil, prático e mais econômico para a pessoa adquirir um bem. Isso aí, a vida inteira foi isso. Mas só que as redes sociais hoje, elas divulgam muito o consórcio. Então hoje, antigamente você falou que antes, né, lá em 95, 97, 94, né, esse período aí, ninguém tinha informação do consórcio. Né, o consórcio era um planejamento que todo mundo ficava com o pé atrás. Não é verdade? E hoje, com as redes sociais, quando você vai abordar um cliente, ele já tem conhecimento do consórcio. Total, não é verdade? Então, assim, tem as leis, né, que foram criadas pelo Banco Central, inclusive a principal dela, que regulamenta o consórcio, que é a Lei 11.795/2008, e ali, quem tiver um interesse vai lá no site do Banco Central e olha essa lei, que ela dá deveres, né, para os consorciados e também deveres para os donos de administradora, não é verdade? Nisso aí também o consórcio hoje ele é muito fiscalizado e ele é resguardado. Porque uma administradora, para abrir um grupo, ela tem que colocar 2 vezes a mais o dinheiro para fazer alavancagem num grupo, entendeu? Claro. Ele é assegurado. Então a pessoa está resguardada. E não, se Deus me livre, mas a empresa falir, ele está resguardado. É um seguro que banca aquilo ali, entendeu? Então o consórcio hoje é fenomenal. Eu sou apaixonado com o produto. Tenho vários consórcios, né? Graças a Deus, adquiri várias coisas através do consórcio. O consórcio, eu sou tão apaixonado com o consórcio, tem vários consórcios, e falo para todo mundo fazer, que é uma programação de ganho de patrimônio. Né? O consórcio ele é excelente. Vamos supor, é uma aposentadoria. Você faz uma carta de crédito, vamos supor, de R$400 mil. Hoje a aposentadoria está muito difícil, né? Com essas novas leis e tudo. Uhum. É uma faculdade que você paga para um filho, levantamento de patrimônio, adquirir bens, apartamento para aluguel futuramente. E é uma coisa segura. O consórcio é excelente. Eu acompanho o Roberto Cantagalha, é um cara que ele é muito elétrico. Então, assim, de vez em quando a gente tem uns pega para capar, né? Mas é tudo sadio, sem agressões, sem nada, mas é porque a gente quer ver sempre aquele que se destaca melhor, aquele que tem pouco destaque, a gente quer levantar, né, Cantagalha? Então, assim, hoje eu tenho você como espelho, você é um cara, uma referência em consórcio para mim, não só você, mas como os outros também, mas é o que está no dia a dia conosco. Agora, me conta uma coisa, cada um de vocês aqui. A Daiane tem pouco tempo, mas não sei se ela vai ter essa história. Mas você pegou a fase ruim do consórcio, onde você ofertava ali o planejamento para o cliente,
antigamente e o de hoje. E o Léo também, que viveu o consórcio a vida inteira. Eu quero que vocês me contem uma história de algum cliente que duvidou do consórcio, que foi picaretado por um outro vendedor e me conta alguma coisa do passado que você acha engraçado, que aconteceu com você. Eu posso falar? Claro, deve. Lá no bairro Glória tinha um senhor, Geraldo, proprietário de ônibus, né? Tinha 3 ônibus. E eu trabalhava na administradora que vendia consórcio de ônibus, né? Podia adquirir. E eu trabalhei ele, visitei 3 vezes. Ele tinha 2 filhos nos Estados Unidos. E tudo certinho para fechar a venda, né? Eu tinha deixado o contrato, ele leu, levou para a contadora, para advogado, leu o contrato para fechar. Aí veio o verdadeiro Toma, né? Que era na Avenida Amazonas, lá um pessoal prometendo ele o ônibus. Mostrou foto, chave. Como é que chamava? Toma. Toma. Antigamente um termo nosso de consórcio, as picaretas chamava Toma. E o que ocorre? Ele deram muita vantagem para ele nisso e ele iludiu. E não me falou, e eu alertei ele, falei assim, ó, cuidado que né, quando a esmola é demais, o Santos confia. E ele, não, Roberto, que eles são sérios, eles foram de gravata e terno, me levaram no lugar, me mostraram o ônibus, eu falei, cuidado. E não quis fazer. Você acredita que ele fez um depósito, na época, 50 mil reais, não lembro bem, e não viu a cor do dinheiro. E me ligou para ir lá conversar com ele, porque eu era experiente, para dar conselho, o que ele tinha que fazer. Eu falei, ó, primeira coisa, você ir na delegacia denunciar, e outra coisa, quantas vezes eu te avisei que eu trabalhava na empresa séria, você foi dentro da empresa, me conheceu, e quem sou eu para te ensinar a vida, olha como que ela é, né? É igual esse mola, é muito santo, vai desconfiar. Ia chorar, eu dei um abraço nele e depois de uns 2 anos, esse senhor me liga com o filho dele, me chama na casa dele e falou, não, esse aqui é um rapaz sério. E fez um consórcio. Hoje eu não vou citar nome, né, que é antiético, mas graças a Deus, esse senhor, os filhos dele tocam a empresa dele hoje e tem vários ônibus, é uma empresa até grande, entendeu? E quando eu vou lá, ele me abraça e fala, isso né? Eu acho o seguinte, isso é pra vida, né? Pra vida. Então, o que eu sempre falo, e tanto com os nossos parceiros, nossa equipe, é a transparência que a gente tem que usar com os nossos clientes, não é verdade? Então, a partir do momento que você usa dessa transparência com o cliente, isso é o mais importante. Você vai ter aquele cliente fidelizado para você ali por muitos anos, né? Sem contar a indicação que é mais importante dele. Falar isso. Exatamente. O segredo da vendas é a indicação, é o trabalho bem feito, o cliente acreditar em você, que você é o profissional daquela área, entendeu? E a indicação o bolo do consórcio, é a indicação. A cerejinha do bolo, né? A cerejinha do bolo do consórcio é a indicação. Graças a Deus, todo mês eu faço várias vendas com indicação. É muitos anos, a trajetória é muito grande, né? Minha carteira é muito extensa, mas trabalho muito ligando, visitando, mas todo mês a pessoa... Isso que é o legal, a pessoa confiar e passar credibilidade, falar, não, ele é um profissional da área de consórcio. Isso aí é o êxito de um vendedor, né? Maravilha. Eu tenho uma história muito interessante e muito engraçada, por sinal. Dentro da minha própria família, né? Eu fiz uma venda pro meu sogro e ele tem uma tradição de tudo que ele vai comprar é à vista. É uma qualidade, né, de uma pessoa que consegue poupar um dinheiro, mas isso é uma realidade muito longe da maioria dos brasileiros, né? Conseguir juntar um dinheiro na qualidade que nós temos de salário, de valor, é muito difícil. Ele consegue. E eu fui botando na cabeça dele, compra um consórcio para você conhecer. Curiosamente, ele me compra um consórcio de imóveis e na 5ª parcela foi contemplado no sorteio. Falei com ele, agora está na hora de ganhar dinheiro, vamos vender essa carta sua contemplada? Ele falou, vamos vender, será que eu consigo? Ele tinha pago algo em torno aí de R$ 2.400. Aí ele falou, consigo mais ou menos uns 4 mil nessa carta de crédito sua, minha? Eu falei assim, não, eu vou olhar. Nós conseguimos vender a carta retornando os 2 mil para ele e mais 10 mil reais de lucro em cima do que ele tinha pago. Qual é o valor da carta dele? Carta de 100 mil reais. Ele ele tinha pago R$ 2.400, recebeu R$ 12.400.
Aí eu faço uma pergunta para vocês. Consórcio é ruim? É maravilhoso. Consórcio, a gente tem que sempre botar em mente que é um produto exclusivamente brasileiro, um produto onde outros países não têm esse benefício tão maravilhoso que é o consórcio. O consórcio, ele possibilita pessoas simples acessarem bens e recursos que talvez somente pessoas de uma classe mais alta poderiam acessar. Eu tenho uma alegria muito grande de bater no peito e falar, eu tenho 13 cartas de crédito hoje no meu nome, sendo 9 de imóveis e 3 de veículos. Por quê? Porque eu entendi, trabalhando com esse sistema, que a gente adquirir as coisas de forma planejada é uma maneira muito mais inteligente. Até muito mais inteligente do que a gente comprar à vista, que é o caso do meu sogro. Que eu falo para ele, assim, olha, o cara hoje que compra à vista, ele está fazendo compras de forma não inteligente. Ele está deixando de ganhar. O que acontece? Se ele compra à vista, ele está tirando aquele dinheiro da aplicação que ele deve ter, Que já tem um rendimento, ele está descapitalizando. Justamente, né? Mobilizando capital. Exato. E o rendimento que ele tinha daquele dinheiro dele aplicado é o que vai pagar a parcela. E ele não mexeu naquele dinheiro dele que está guardado. Isso. Então, a pessoa que às vezes recebeu uma herança ou conseguiu um acerto de uma empresa, ela adquirir um bem, uma casa, por exemplo, e tirar todo aquele capital que ela tem em mãos hoje, que é dinheiro vivo, e investir nisso não é inteligente. Por quê? Porque você pode dobrar esse valor se você adquirir uma carta de crédito, porque, como o Nestor falou, com os juros do dinheiro que você tem aplicado, você já paga a parcela. Ou seja, você já está adquirindo um bem, talvez, no mesmo valor que você tem guardado, sem tirar nenhum centavo do seu bolso. Você está tirando do rendimento daquela aplicação ali. Fora que o seu consórcio, ele te dá lucro em qualquer fase que ele estiver. Se você foi contemplado na primeira até a parcela 60, você vende ele com lucro. Se você passou da parcela 60 até a parcela 100, por exemplo, no universo de 180 meses, você adquire um imóvel, a partir daquele momento, você quitou o seu imóvel, porque o seu inquilino é que vai passar a pagar a parcela do seu imóvel. O próprio imóvel. E você já fica com o dinheiro disponível para poder adquirir um novo imóvel e alavancar o seu patrimônio. Ou seja, se você tivesse gastado aquele dinheiro para comprar um imóvel, você já não teria essa condição. Então, a gente fala que fazer consórcio hoje é a maneira mais acessível e mais inteligente de crescer patrimonialmente. Então, a gente vê a história do Cantagallo, que é um campeão de vendas aí, e é um pagador de consórcio, porque um verdadeiro vendedor de consórcio, um verdadeiro consultor de vendas, nós falamos que nós não somos mais vendedores, né, Cantagallo? Nós somos consultores, né? Especialistas. Nós ensinamos as pessoas a prosperar através do consórcio. Eu digo muito para meus clientes que é o boleto do bem. Eu pago o boleto do bem. Por quê? É o bem. Eu estou fazendo um bem para o meu patrimônio. Eu estou adquirindo coisas na área imobiliária, veículos, né? E pagando o boleto do bem. Aquilo lá vai retornar para mim. E o único boleto que você paga, o dinheiro retorna. Retorna, pessoal. E é igual o Léo. E o mais interessante é que ele retorna quando você chega. Vamos pensar na pior hipótese. Se você for o último a ser contemplado, quando você for colocar na ponta do lápis, você ganhou dinheiro. Você pagou menos do que você recebeu por conta das correções. E a sua taxa de administração some naquele momento. Porque o consórcio, ele possibilita isso. Ele multiplica o seu patrimônio, ele multiplica o seu dinheiro. E como eu estava falando, um bom vendedor de consórcio hoje, se ele tem realmente isso incrustado na vida dele, ele paga consórcio, porque o consórcio ele é bom para quem vende, para quem compra e para quem trabalha no meio do consórcio, porque hoje a gente vê vendedores de consórcio hoje com salários aí acima de um salário de um juiz. Por quê? Qual que é o milagre disso? O milagre é porque é um sistema que permite que a pessoa ele não tem limites, ele ganha dinheiro astronômico aí se ele tiver boa vontade e souber trabalhar. É o ditado que eu falo, é duro para quem dá mole e mole para quem dá duro. Se você trabalhar, é um ditado popular, porque se você trabalhar com foco,
você brinca de trabalhar, porque é uma profissão que eu gosto, todos nós aqui, né, gostamos da profissão, ganha dinheiro e não tem limite de salário. Conta aquela história, eu permito que você conte aquela história do dia que você me motivou e nós vendemos num dia ali, eu consegui vender 1.200.000. Foi naqueles dias, 1.400.000. Inclusive, tava nós três aqui. Conta essa história aí, é interessante. Eu não tava, então eu quero saber. É legal disso que o pai dele falava que eu tinha estrela, porque, igual você falou também, né, sua motivação. Motivação é tudo na vida, né? Eu tenho prazer de motivar os outros, porque ensinando o conhecimento que você engrandece, né? Porque o sábio ele não pode guardar o conhecimento só para ele tem que transparecer e ajudar pessoas. Eu tava lá com o Léo, a gente, né, e a gente começou a brincar, o Léo falou, não, nunca vendi pro meu sogro, ele até acabou de contar essa história aqui, foi no dia. Aí a gente brincando, graças a Deus eu tava com uma média boa de venda e incentivando o Léo tava começando, né, ele é irmão do Marquinhos, do Pablo, dono da Impacto. Apesar de ter vivido o consórcio todo, mas eu não trabalhava com consórcio. Com vendas, é outra coisa. Cavalo. Aí o que ocorre? Eu comecei a incentivar ele, vai, Léo, dá um malho aí pra você ver. Ele falou assim, não, Cantagalho, vê se eu tô malhando bem. Aí eu comecei a ver, né, que a gente fica nas baias, e olhando ele, falando, não, tá bem. E ele me empolgou, ele falou, ó, eu vou vender hoje 1 milhão. Falei, Léo, peguei na mão dele, falei, você vai vender hoje 1 milhão. Esse menino, ele empolgou tanto e começou a dar malha, e a Daiane era nossa secretária, começou a incentivar ele, vai, Léo, vai, Léo. Aquilo pegou uma sintonia tão boa, a energia, que tudo na vida é energia. E ele começou a malhar e marcou 2 visitas, e o cara, não, eu te dou a resposta daqui a 1 hora. Aí ele foi e fechou, o cara mandou um pagamento para ele, e aquilo foi no começo da manhã, ele já tinha vendido uns 400, almoçamos, ele voltou, aí que ele empolgou mesmo. Aí o menino vendeu 1.400.000, vendeu pro sogro dele. O que é o negócio? Planejamento e foco. Ele focou, entusiasmou naquilo. Eu, lá num dia, no final do dia, nós fomos um êxito no escritório, na felicidade, né, Daiane? Fala um pouco, você lembra? E eu não estava lá no dia. Me conte isso, Daiane, me conte isso. Ele acordou num dia de motivado, né? Então, a gente tem os nossos dias de glória, ele estava muito empolgado. O sogro dele nunca tinha comprado consórcio, como ele contou, né? Ele sempre gostou de pagar à vista. E aí ele apresentou pro sogro dele o método que a gente tem usado lá, o método LAR, e o sogro dele gostou, comprou a ideia, e, né, em pouco tempo já, como ele contou, já tem resultado. O lucro aí de quase mais de 500%, né, em cima do que ele investiu. Então, hoje, o consórcio ele se tornou uma ferramenta. Antigamente, quem ganhava dinheiro com consórcio era só a administradora. A administradora ganhava dinheiro com consórcio. Hoje, não. Hoje, a administradora ganha, o vendedor ganha e, principalmente, o cliente tem grandes possibilidades, se ele for um cliente investidor, de ganhar muito dinheiro com consórcio. Por quê? Porque ele vai colocando o capital dele ali e deixando uma empresa como a Impacto, por exemplo, que faz a gestão das cartas de crédito, a gente vai fazer a gestão para ele de forma que, em cada contemplação que ele for obter com as cartas de crédito, ele vai obtendo lucros exorbitantes, principalmente se o consórcio for contemplado na fase inicial, porque há a possibilidade de vender essa carta contemplada a quem precisa adquirir um bem de uma forma mais urgente. Ele vai adquirir aquela carta pagando um ágio e aquilo vai se tornar um investimento muito mais lucrativo. Por exemplo, hoje uma aplicação aí boa, ela dá para o cliente aí no máximo 1,2%. Numa brincadeira dessa aqui, se eu for olhar, nesse caso do meu sogro, ele teve 500% de lucro. Em 4 meses, ele teve 500% de lucro em cima do que ele colocou. Mas num cenário mais pé no chão, vamos dizer assim, um cara que tem ali um dinheiro rendendo a 1,2%, ele vai ter um dinheiro rendendo aí acima de 3% ao mês. E isso é uma realidade. Nós hoje temos ferramentas, nós temos planilhas que a gente pode provar para o cliente que ao fim do plano dele ele vai ter pago menos pelo consórcio do que ele recebeu e ainda, dependendo da fase que ele tiver, ou ele vai aumentar o patrimônio dele ou ele vai vender essa carta de crédito com lucro, como foi o lucro do meu sogro. Então, eu
tracei um plano para mim, não sei vocês, mas eu tenho um planejamento que daqui a 15 anos eu quero ter uma renda passiva oriunda dessa alavancagem patrimonial com essas cartas que hoje eu já tenho. A ideia é que eu contemple as minhas cartas e tenha imóveis me gerando renda passiva disso. Então, com 60 anos, eu acho que eu vou estar podendo já trabalhar uma sucessão na empresa, né? Eu, Nestor, meus irmãos que também estão à frente da empresa aí, e bem como todos vocês que trabalham conosco. Nós temos hoje condição de planejar a nossa aposentadoria, que hoje é uma realidade muito abstrata na vida do brasileiro, né? Com esse sistema da reforma previdenciária aí, muito pouca gente vai conseguir aposentar, né? De fato, com um salário digno. E nós hoje podemos bater no peito e falar assim, com o consórcio, nós vamos garantir a nossa aposentadoria no mesmo nível ou melhor do que nós temos um retorno financeiro hoje. Maravilha. Eu fico feliz. Eu estava até olhando uma mensagem aqui que o Marquinhos me mandou, até falando sobre isso. A gente tem que se planejar, né? Garantir o futuro dos filhos, dos netos. Então, isso é muito, muito importante, cara. Então, as pessoas que hoje pensam em adquirir um bem, um imóvel, um veículo, fazer uma viagem, uma lua de mel com a esposa, renovar os votos, né? Faça um consórcio, que é a maneira mais simples, mais fácil, mais objetiva e mais econômica também, né? Daiane, nesse 1 ano e meio aí que você está conosco, tem alguma história engraçada que você já viu aí dessa turma toda? História engraçada, eu tenho as histórias, né, dos meus parceiros que convivem comigo, mas minha mesmo, como consórcio, né, já entrei no consórcio, já tinha passado por essa fase da fiscalização, a gente não tem, graças a Deus, histórias dos meus clientes que vêm com picaretas, só, né, histórias mais antigas. Algum cliente já te xingou assim? Pô, meu processo está atrasado. Alguma coisa assim que você teve que né, desdobrar com rapidez e que foi engraçado, que você achou engraçado? Não que eu me lembro. O que eu percebo muito, que eu gostaria de compartilhar, é a venda que a gente trabalha, nosso grupo, a gente trabalha uma venda muito consultiva, né? Meus clientes, meus conhecidos, que eu vejo que muitas pessoas já conhecem o consórcio, mas conhecem o consórcio apenas como um meio para comprar um bem. Quero comprar um carro, quero trocar meu carro. E quando a gente apresenta a nossa estratégia, a nossa venda consultiva, a gente começa a abordar esses assuntos, né, da pessoa, trazer liquidez para a pessoa, fazer consórcio como forma de investimento, de alavancagem patrimonial. Muitas pessoas que já são compradoras de consórcio viram para mim e falam: poxa, mas eu compro consórcio há tantos anos, ninguém nunca me apresentou isso. Ninguém nunca teve essa conversa comigo. Eu comprei uma casa, tenho agora uma segunda casa que eu fico pensando em deixar para os meus filhos, sei que eles não vão aposentar, tem um patrimônio. E aí a gente apresenta o nosso sistema, né, o nosso método, como que ela pode deixar casa, patrimônio, renda. As pessoas, assim, se apaixonam muito e muitas vezes eles me agradecem muito, né, não só comigo, acontece com todo mundo, a venda consultiva que a gente trabalha, né? Não é só para comprar um bem. Como o Léo falou, o consórcio, se você for contemplado, você vai ser contemplado, mas em qualquer etapa, se for no começo, no meio, no final, você vai ter um lucro, né? Você vai ter um rendimento ali. Então, fora que ele te ajuda a alavancar, a adquirir patrimônio, ter outras formas de renda, né, para ajudar na sua rentabilidade, na sua aposentadoria privada. Então, essas histórias eu encontro muito, né? Todo mundo falando assim: nossa, mas nunca me apresentaram isso, me apresentaram um consórcio só como meio de compra mesmo. Essas histórias já temos, né, nossos... E tem uma objeção, dá licença, tem uma objeção muito grande, completando o que você está falando, de muitas pessoas que não entendem como o consórcio ele é benéfico, né, financeiramente. Essa objeção fala assim: pô, mas eu vou demorar muito tempo para ser contemplado. Isso não existe, isso é um tabu que nós precisamos quebrar. Por quê? O que demora muito é você juntar do seu salário um dinheiro mês a mês, e muitas vezes você não vai conseguir atingir o objetivo, porque imagina você ficar esperando 15 anos para você comprar a sua casa, e você tem que juntar aquilo ali de grão em grão.
Num determinado momento, alguém adoece, você vai lá e pega aquele dinheiro. Você usa o dinheiro, você tem uma urgência, Você ou perde aparece... oportunidades, às vezes Você aparece perde uma casa. oportunidade de custo de oportunidade, né? Como a gente fala, que é você tá com um dinheiro na mão ali para você multiplicar aquele dinheiro, você estando com ele desimpedido é muito melhor. Então, se você adquire um consórcio, a gente mostra para a pessoa que o consórcio não demora, porque no universo de 180 meses, seguramente, antes de 100 meses ali, você já está contemplado. Nós temos clientes que eles compram consórcio planejando a compra de uma casa, foram contemplados por sorteio com um pouquinho mais de um ano pagando consórcio, e quando eles viram que o dinheiro, quando a pessoa é contemplada, ele fica ele gera ali um rendimento, eles não quero comprar a casa mais não, deixa meu dinheiro aí que para mim vai ser mais benéfico que comprar. E com a taxa Selic a 14,75, esse rendimento aí já está chegando a 1,2, 1,3 aí, segundo Hoje informações. é um rendimento maior Isso. do que você deixar um imóvel alugado. Exatamente. E é tão importante essa conversa nossa. Olha para você ver, nós temos aqui pessoas que já trabalharam, trabalham com consórcio há mais de 30 anos, né? Outros cresceram com consórcio, e a Daiane que está chegando agora com 1 ano e meio, ela já sente uma diferença na abordagem de antigamente com a atual. Ela pega os clientes que são velhos de consórcio, que fazem consórcio há muitos anos, e eles mesmos falam com ela: olha, ninguém me falou isso. Ou seja, as vendas no passado que o Cantagalli vendia, não estou falando que é ele, mas os colegas dele do passado, eu me incluo disso, que eu tenho 20 e poucos anos, 27 anos de consórcio, não era explicado dessa maneira para o cliente. E até hoje em dia mesmo, né, Nestor? Poucas pessoas, poucas empresas trabalham com essa venda consultiva que nós temos. Sim, sim. Então, a maneira de você abordar e explicar para o cliente, o que eu sempre digo é o seguinte, sempre falo nas nossas reuniões: se nós não nos adaptarmos ao novo, trazer conhecimento, nós vamos ficar estagnados no passado, parados no passado. Então, a gente tem que buscar conhecimento para que os nossos clientes, até os mesmos clientes antigos que você tem, possam se atualizar. No começo aqui, quando nós iniciamos esse bate-papo, foi dito que quando você aborda um cliente, ele já sabe do consórcio, porque as redes sociais, ela divulga isso muito bem. Hoje você vê aí vários influencers falando de consórcio, né? Hoje você vê mentorias para todos os lados. Tem pessoas que estão se especializando para ensinar a vender consórcio. Ontem eu tive conversando com 2 rapazes, inclusive o projeto deles muito bacana, eu ia trazê-los aqui, mas eles tinham um compromisso, eles são de São Paulo, e eles dão aula. Quando eu fui perguntar para ele: cara, quanto vocês vendem por mês aí? Não, a gente vende aí sem muito esforço 5 milhões, porque nós temos outras coisas. Então, e nós não vamos atrás do cliente nem fazemos tráfego pago. A maneira que a gente ensina, naquele meio ali, os próprios alunos compram. Então, quando você vê um desempenho desse com o mercado financeiro, através do consórcio, você acaba falando: poxa, isso é o que tem de novo no mercado. Então, a gente tem que estudar o consórcio o tempo inteiro, inclusive com os jovens, porque eles estão estudando mais. É que o brasileiro ele tem uma capacidade muito grande de se reinventar. Exato. E nesse caso, por exemplo, o Roberto Cantagalli, que está aqui conosco, ele vem de uma geração onde o vendedor de consórcio, ele tinha que transpirar muito para conseguir colocar na cabeça do cliente. Era o famoso PAP, né? Você tinha que ter a famosa, que a gente conhece como lábia, né? Ele tinha que ter uma lábia muito boa para ele conseguir vender um consórcio, porque o consórcio, ele não traria nenhum benefício ao cliente a não ser a compra do bem. Hoje, nós vendemos para o cliente muito mais do que uma compra de um bem. Nós vendemos um retorno financeiro em cima de um capital que é dele. Consultoria, né? É uma consultoria. Nós ensinamos o cara a ganhar dinheiro com o próprio dinheiro dele. A gente traz para ele até uma diversificação de investimento, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu, minha família, nós sempre fomos de investir em imóveis, né? Eu, por exemplo, já tenho meu rendimento, minha renda através de imóvel.
que a minha família tem aquele ditado de quem compra terra não erra. Exato. Hoje em dia, depois de conhecer o consórcio, já não invisto mais em imóvel. Tem um rendimento, mas como, né, a gente já elucidou aqui, a rentabilidade do consórcio hoje supera, né, a de patrimônio. Supera. E nós estamos vivendo no famoso mar azul do consórcio. Hoje, se um cliente chega para nós com urgência, com urgência em contemplação, nem é o cliente interessante, nem é aquele cliente que a gente busca. Por quê? Porque a urgência, ela joga o cliente num funil de vendas muito complicado, onde nós vamos ter que ficar brigando com taxa, nós vamos ter que ficar brigando com urgência, contemplação rápida, nós vamos ter que ficar tirando do cliente a possibilidade de fazer uma contemplação planejada e fazer com que o dinheiro dele possa render mais. Então, hoje nós atuamos naquele mercado onde a pessoa não está nem pensando em ter um consórcio e a gente já vai conversando ali através das indicações, através dos impulsionamentos que a gente faz de marketing digital e vamos mostrando para essas pessoas que se ela tem um dinheiro ali parado ou mesmo se não tem, ela pode começar a planejar a compra de um bem e isso se tornar um ganho financeiro para ela no futuro. Então, o consórcio ele se reinventou e o Roberto é um cara assim, muito aplicado, é um dos caras assim, que a gente tem muito orgulho de trabalhar com ele, porque ele veio dessa geração onde o vendedor ele tinha que falar muito na cabeça do cliente. Hoje a gente vende consórcio sem, às vezes, nem conversar tanto. A gente mostra ali o sistema, mostra o método, que eu vou falar para vocês daqui a pouco como que funciona basicamente esse método. E o Cantagalo ele tem aprendido essas novas ferramentas, se aplicado na informática, que hoje é uma ferramenta indispensável para um bom consultor de consórcio e tem tido resultados, assim, campeão da nossa equipe de vendas, né? Eu vejo muito, sabe, porque é igual vocês estão falando, nova geração, porque antigamente o consórcio ele não era muito fiscalizado, era receita, né? E o vendedor ele não era apto, ele vendia um produto, o consórcio, para a pessoa trocar de carro e na área imobiliária, poucas pessoas que faziam um consórcio imobiliário. Faziam, mas não tinha ênfase, né? E o que ocorre? O consórcio, a gente dá consultoria. Primeiramente, você tem que entender o que o cliente quer. Porque, às vezes, conversando, a gente é consultor de negócio, a gente indica ele aquele negócio, ele faz o consórcio, adquire bem e o patrimônio dele alavanca. Agora, nessa última assembleia mesmo, eu vendi um valor muito bom, a pessoa adquiriu um imóvel a respeito... A carta de crédito imóvel. No consórcio, e alavancou o patrimônio. E o que acontece? É consultoria, você entender o que o cliente quer. Você não pode... Diagnosticar o que ele precisa, né? O que ele precisa. Porque às vezes ele tem um dinheiro e não sabe o que ele vai fazer, né? Ou seja, você vai solucionar o problema dele. Ele tá com um problema de comprar ali um imóvel ou alavancar um patrimônio, você vai ser a solução do problema dele. É igual um médico. Primeiro você vai detectar qual que é o problema dele, o que ele está sentindo e dar a solução. Qual a dor dele, né? Qual que é a dor? Qual que é a dor dele? E resolver o problema dele. Você vai dar a indicação, falar, ó, você tem que fazer isso, aquilo, né? E outra coisa, hoje em dia, igual você falou, mídia, todo mundo conhecendo, né? Muita gente, você liga o celular aqui, toda hora passa pessoas dando curso de vendas de consórcio. Consórcio hoje está na mídia, está no topo da lista da onda e é consultoria. A pessoa, você tem que ser o profissional do consórcio e... Se especializar, né? Se especializar. Eu estou me especializando, estudando, procurando saber muito, né? Porque consórcio é um dom também vender, né? Eu tenho acompanhado isso e eu fico muito orgulhoso e feliz, viu, cara? Porque foi uma luta desde o início. É porque a gente... eu vim de grandes empresas, Nestor, aí eu tinha todo um suporte a prazo. Eu só vendia e entregava a venda. É porque hoje você passou a ser um empresário do consórcio. Você hoje é um empreendedor. Você hoje manda no seu negócio. Jurídica. Você é um PJ, então você manda no seu negócio. E antes você era um CLT que você tinha todo o suporte por trás. Eu que faço a documentação de liberação de cartas de crédito na área imobiliária, tanto de veículo, é a equipe nossa, né? A gente é muito unido. E o que ocorre? Isso é muito bom também, que você participar do processo,
adquire bem. Hoje, tudo que acontece, eu estou sabendo o que está acontecendo no processo. Você passa a entender o consórcio do início Ao fim. E assessora o seu cliente durante todo o processo. Todo o processo. E outra coisa, você falou que a pessoa te pergunta, consórcio demora? Demora não fazer, gente. É isso aí. O que vai demorar você não fazer? Tem quantas pessoas que eu abordei, conversei e não fez o consórcio, e outras na mesma área dela, que estavam junto com ela, fez. Hoje tem 5, 6 apartamentos. E só tem, o pessoal fala assim, consórcio ele me dá prejuízo. Não dá prejuízo. Só tem 2 formas de você tomar prejuízo com consórcio. A primeira é não fazer, e a segunda é deixar de pagar o seu consórcio. Cancelar. Deixar cancelar. Na metade do caminho, por urgência. As pessoas cancelam o consórcio simplesmente por uma questão de... não se programar. de não aceitarem que o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento. Eles querem uma ferramenta de urgência. Essa ferramenta ela custa muito caro, ela chama financiamento, onde você vai adquirir um imóvel e vai pagar 3. E nós não queremos isso para os nossos clientes. Então nós incutimos na mente deles sempre o planejar é muito mais barato. O cancelar fica caro. Por quê? Você vai perder... Você vai receber o que você pagou de volta, menos a taxa de administração, obviamente. E a multa contratual. E a multa contratual. Porém, se você deixa de fazer um consórcio também, você nem entrou num consórcio por medo do tempo que você espera, você também está tendo prejuízo. Porque você vai ter que entrar no financiamento, vai ter que comprar à vista, que muitas pessoas não dão conta de juntar o dinheiro e comprar à vista, porque é muito mais demorado e muito mais custoso você esperar 15 anos para você comprar seu imóvel. Então, nós temos visto aí pessoas que ganham salários não tão exorbitantes adquirindo bens de grande valor. Por quê? Porque são pessoas que estão tendo a inteligência E educação financeira para investir. Eu tenho ensinado isso para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 16, outra de 13, e eu já converso com elas. Filhas, tem uma de 16 que começou a trabalhar com vendas já, nos produtos que ela vende para as coleguinhas na escola. E eu já falei com ela, filha, você já consegue pagar uma parcela de consórcio? E ela vai comprar um consórcio para ela. A próxima vez que eu voltar aqui, seguramente ela já vai estar ali pagando um consórcio. E eu quero contar essa história. Por quê? Porque quando ela chegar na minha idade, se eu tivesse tido essa mesma mentalidade, quando ela chegar na minha idade, ela já vai ter os seus imóveis, ela vai ter seu carro do ano, ela vai ter um dinheiro guardado. Uma renda passiva. Uma renda passiva, onde com 50, 60 anos, ela já não vai mais estar trabalhando. Talvez eu nem aqui vou estar mais. Está te ajudando. E ela já assumiu meu lugar na empresa, já está ali com o seu patrimônio rodando. Então é isso que nós temos ensinado para as pessoas, ensinado para os amigos. A gente, às vezes, tem muita vergonha de falar do nosso negócio nas rodas dos amigos. Eu costumo falar que o meu maior campo de trabalho são as minhas rodas de amigos e o meu relacionamento próximo. A gente tem muita alegria de vender para aquelas pessoas também que vêm da internet, que vêm de um contato de indicação. Mas aqueles que estão ao nosso redor, hoje eu tenho uma meta de vida, que é fazer com que os meus amigos, os meus parentes prosperem através dessa ferramenta. Porque eu vou estar ganhando dinheiro, obviamente eu vou estar ganhando dinheiro, mas eles também vão estar ganhando dinheiro. Fazendo bem. Eles vão estar ganhando dinheiro porque o patrimônio deles vai aumentar e eles ainda podem obter lucros, como nós falamos. Né? E vai poupar um dinheiro. Exatamente. De forma blindada, né? Blindada. Porque hoje você coloca o dinheiro no banco, não é seguro, não. Se acontece alguma coisa no governo aí, ele vai lá e pega seu dinheiro. O dinheiro seu no consórcio, ele está blindado, ninguém põe a mão nele. Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho da Impacto Group, que é o grupo que reuniu as empresas CBC Vendas de Consórcio durante séculos, né? Hoje nós estamos aí fazendo com que a Impacto impacta o mercado financeiro através do consórcio, e nós estamos trazendo também muitas coisas novas para implantar dentro do grupo, né? E o grupo, quando eu falo CBC e durante séculos, são os parceiros que são filiados à CBC e os parceiros que são filiados a durante séculos. Todo o time.
não há possibilidade de colocar todo mundo, são mais de 150 parceiros, mas a CBC e a Durante Cegos representa todos vocês. Então hoje a Impacto está trazendo muita novidade no mercado, tem muita coisa que vai surgir aí ao longo do ano de 2025. Nós temos simulador, né, Léo, que vai te projetar seus ganhos futuros, saldo devedor, vai te indicar o que é melhor para venda, para aplicação, para compra. Vai gerar uma proposta. Vai gerar uma proposta profissional completa para vocês, além de toda a tecnologia da área financeira, a Impacto Group está adquirindo. Então, aos pouquinhos, isso não é de um dia para o outro, mesmo porque nós estamos em fase de teste, igual por exemplo, já tem um site. Você que quer acessar, fazer um consórcio, acessa lá www.impactogrupconsórcios.com.br ou, então, dá uma ligadinha lá no telefone 31996908779, vai falar com a Daiane, ela vai estar sempre disponível para vocês, ela vai explicar com essa beleza e com esse charme todinho como que funciona o consórcio, a aplicação. E também, se vocês tiverem interesse, vocês que estão aí do outro lado da telinha e tiverem interesse de falar com um vendedor específico, que já seja conhecido dele, quer falar com o Roberto Cantagallo, nós vamos direcionar para o Roberto Cantagallo. Quero falar com o Leonardo, nós vamos direcionar para o Leonardo. Quero falar com o Marcos Paulo, nós vamos direcionar o seu atendimento para aquele que você quer ser atendido. Então, o Impacto Group veio para impactar o mercado e eu espero que você se sinta em casa com o Impacto Group. E não perca a oportunidade de ir lá conhecer o nosso espaço, que é na Avenida João César de Oliveira, 5757, na sala 1412. Nós estaremos lá para atender você, tá bom? Olha, nós estamos finalizando, eu por mim ficaria aqui o dia inteiro, batendo papo, conversando sobre o mercado financeiro, porque isso é gostoso, né, cara? Falar de finança, falar de dinheiro. Falar, né? E ganhar, né? É o que meus clientes falam, Daiane, você tá me viciando nisso, porque a gente vicia em ganhar dinheiro, né? Pois é, eu tenho um cara aí que ele é viciado em ganhar dinheiro, mas não põe a mão no bolso de jeito nenhum, não vou citar o nome não, tá? Não vou citar o nome não, mas eu vou falar que é o Cantagallo, não, mas aqui, Tô esperando você pagar o almoço, mas eu vou pagar seu almoço hoje. Ah, tá vendo? Ele é pão duro, né? Se você finalizar, eu gostaria só de... Nós temos ainda alguns minutinhos ainda. Para quem está nos assistindo, né? Sim. Que hoje nós trabalhamos em cima de um método. Um método de fazer com que o consorciado ele obtenha recursos. E quem tiver interesse em saber mais acerca desse método, agenda uma visita conosco, um presencial ou uma reunião. Nós podemos fazer uma reunião online com você e nós vamos te explicar o método que nós aprendemos, né, com nosso amigo Wesley Drubs, do Consórcio Sincero. Um abraço, Wesley. Que é um cara, assim, espetacular, um cara muito bacana e que nos ensinou isso através de um método que ele desenvolveu e nós estamos aplicando isso na nossa empresa com muito resultado. Esse se chama método LAR, onde você vai obter lucros com a sua carta de crédito como investidor, vendendo ela em um período mais curto com ágio, adquirindo imóveis e fazendo a duplicação do seu patrimônio. E se você for contemplado mais ao final do seu grupo, você vai obter lucros em cima do capital investido, que vai ser sempre superior ao dinheiro que você está guardando aí numa aplicação, numa poupança. Então, nós queremos te mostrar esse método e te ensinar como você vai prosperar e multiplicar o seu dinheiro e gozar de uma vida satisfatória com a sua família, viajar, vai se divertir e deixa que a Impacto Group, junto com as nossas empresas, nós vamos cuidar do seu capital, nós vamos cuidar do seu dinheiro e você nos convida, né, para desfrutar também daquilo que o consórcio está te dando, que nós vamos ter o maior prazer de comemorar com você todas as suas conquistas. Maravilha. Um abraço. Maravilha. Isso é bom demais, cara, porque a gente que vive disso, vê a felicidade das pessoas conquistando as coisas, cara, isso não... É gratificante. Roberto Cantagallo contemplou a cliente dele agora na última assembleia
Esse cara entrou dentro da sala numa vibração. Cara, contemplei. Isso é tão gratificante, né, Roberto? Compra as 3.700.000, né? De uma vezada, né? Uma vezada. Pois é. E é uma satisfação muito grande, Cantagalho, quando a gente vê... Hoje eu estou na posição de gestor, né? Nossa gestão financeira da empresa, estou na parte de marketing, tem o Marquinhos, meu irmão, que faz a parte comercial. E, assim, é uma alegria muito grande quando um vendedor nosso, um consultor nosso, né? Que a gente não chama de vendedor, ele chega para nós com um carro melhor do que o nosso. É isso aí. É vendedor andando de Honda novo, é de Rampage, é de Hilux, é de Mercedes. Então a gente fica assim, pô, essa empresa, ela é diferenciada. O cara que trabalha conosco, ele tem uma vida próspera. Ele tem uma vida próspera. Ele ganha bem. E o cliente dele também está tendo retorno financeiro. Isso é o que mais... Eu creio que essa empresa, ela é um legado deixado pelo meu pai, e ele sempre foi um cara que ele tirava do dele para fazer com que as pessoas tivessem. E isso tem se perpetuado. Ele já partiu há 5 anos, mas hoje nós estamos vendo o fruto do trabalho dele na prática. Sem conhecê-lo, parece que eu conheço ele. Isso. Onde as pessoas que trabalham conosco, nós estamos, a palavra é essa, nós estamos enriquecendo pessoas realizando ao longo dos anos com essa ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta brasileira, que surgiu em 1962 e hoje nós estamos em 2025 com uma ferramenta maravilhosa. E você também pode ser um consultor de consórcio, basta você ter o dom de trabalhar com pessoas. Então, nós queremos isso, nós queremos ganhar dinheiro? Queremos, mas muito mais do que ganhar dinheiro, nós queremos realizar sonhos. Então, você que é vendedor de consórcio e quer ganhar dinheiro, quer ter toda uma estrutura e suporte, venha para Impacto Group, dá uma ligadinha lá pra gente, acesse o nosso site e você vai saber tudo como se cadastrar conosco, né, Léo? Sim, e nós temos estrutura. E muito bem montada, por sinal. Vivendo um momento muito bacana, onde nós estamos ampliando nossa estrutura, nós estamos saindo para uma estrutura onde os nossos vendedores vão ter acesso à academia, vão ter acesso à área gourmet, vão ter acesso a um salão enorme para poder gravar seus vídeos de marketing e, enfim, fazerem salas de reunião exclusiva com agendamento. Então, nós temos uma estrutura completa, com secretária, com local para você trabalhar com seus clientes, para você fazer uma reunião. Então, enfim, a estrutura tá lá para vocês. Maravilha, né? Vocês virem. Show de bola. Vamos encerrar, então, aqui. Cantagalho, qual que é a palavra de motivação, qual que é uma frase de motivação que você traz aí para os seus clientes, para os seus colegas de trabalho? A sua frase de vida, até mesmo para sua família, que você tem uma família linda, eu vejo as postagens, você tem uma família maravilhosa, um beijo para todos os seus filhos, tem o Cantagalhozinho, o Juninho, né? Danielzinho, um beijo para você, viu, Daniel? Tem as meninas, a Gabriela e Rafaela, um beijo para vocês também, e tem a esposa lá, Isabela, um abraço, Isabela. Deixa uma palavra de motivação para a turma toda aí, cara. A palavra que todos os vendedores, a gente tem um grupo, né, interno, quando vende, eu coloco, vamos juntos fazer a diferença. Porque eu falo que a equipe, nós não somos vendedores, nós somos uma equipe, né? E cada um no SLT, essa empresa, PJ, e é um elo igual uma corrente. Eu falo que um elo só de uma corrente ele não é nada. Você olha ele ali, é um elo. Mas a corrente são vários elos, e que aquilo ali, para uma pessoa arrebentar, é difícil. Então eu falo, vamos juntos fazer a diferença, né? Entendi. E aí o que acontece? O Cantagalho, ele sempre traz palavras motivacionais para a equipe, é um motivador de equipe. Gosto de falar nas reuniões, né? Gosta. E assim, eu quero só agradecer pela sua presença. Eu fico agradecido. Agradecer pelo ser humano que você é, pelo espelho que você é para todos nós, que você continue sendo esse cara simples, esse cara humilde, esse cara maravilhoso que eu tenho um prazer de conviver todos os dias. Eu falo do fundo do coração, cara, você é um espelho para mim.
e para os demais também, porque muita gente, acho que 90% ali, 99%, a gente não agrada a todo mundo, mas todos eles gostam de você, e eu falo isso do fundo do coração. Muito obrigado pela sua existência, você nos faz bem, e eu tenho certeza que esse ser humano aí, seus filhos têm orgulho de ser filho de você. Oh, graças a Deus. Tá bom? Eu tenho meu sonho que é o fazendo o bem que você colhe o bem, né? Exatamente. Graças a Deus eu fiz vários clientes aí multiplicar patrimônios, realizações de sonhos, né? E é isso, fazendo o bem que Deus, o nosso poderoso Criador, ele olha, você fazendo o bem, você vai colher o bem, né? Obrigado, viu, irmão? E eu tenho uma frase que eu falo muito: o certo não deve nada pro errado. É isso aí. Se andar certo, você nunca vai ter consciência pesada para dever nada para ninguém. Eu quero te agradecer muito, obrigado dessa experiência, né? A gente fica até meio acanhado, nervoso, que tete a tete eu sou despachado, converso pra caramba, mas a gente fica, né, câmeras e, né? Imagina. É uma experiência nova. Muito obrigado e que Deus ilumine, e a gente faz parte a melhor empresa do Brasil, Impacto Grupo, tá? Show de bola. Obrigado. E você vai vir várias vezes aqui conosco, tá? Daiane, uma palavra motivacional aí para seus clientes, para os parceiros, para a empresa, para a vida. Bom, o que eu sou muito procurada são pelas mulheres, como vocês podem ver aqui, né? Eu estou sentada numa mesa com muitos homens. Eu sinto que esse conhecimento, essa venda consultiva que a gente faz, muitas mulheres se sentem acanhadas, tímidas, com vergonha, né? Pensam que esse mundo empresarial é muito dominado pelos homens, muito masculino, e realmente, mas tem espaço para a gente também. E, né, não tenham medo. Se precisar de uma consultoria, uma conversa, agenda um horário com a gente faz uma visita, a gente conversa para apresentar todas essas possibilidades que muitas vezes parecem muito distante, né? Por a gente ocupar o mercado de trabalho de uma maneira diferente, mas a gente está aqui sempre aberto para recebê-las e informá-las. A gente quer mais quero mais mulheres aqui comigo. Show de bola. Quem quiser falar com a Daiane, 319-9690-8779. Ou se não, acessa o site lá, www.impactogrupoconsórcios.com.br. Tem um íconezinho lá do WhatsApp. Você vai clicar ali e vai cair direto nela. Tem a nossa rede social também, o Instagram. Tem o Impacto Group Consórcios Oficial. Vai lá e vai nos seguindo lá que vocês vão ter muita novidade. Léo, cara, eu só tenho te agradecer. Assim, eu sou suspeito para falar. Porque você sabe que ter conhecido o seu pai, para mim, foi a maior honra dos últimos 10 anos na minha vida. E eu o tinha como um pai. Meu melhor amigo, né? Ele foi meu melhor amigo. Ele me ensinou muita coisa. E era um cara que era querido por todos. Até hoje, eu não consigo ouvir uma pessoa falar mal do Cristóvão. E você é um dos caras que, junto com seus irmãos, que confiaram em mim, em ter, né, fazer parte da família e continuar o legado dele na empresa. Então, primeiro eu quero te agradecer. E segundo, falar que vocês são muito especiais para mim, né? Então eu espero que nós possamos continuar esse legado aí por muitos e muitos anos, fazendo com que as pessoas sejam felizes, né? Conquistando junto com elas o objetivo que é tão sonhado, a casa própria, o carro, a viagem. Muito obrigado, cara, pela confiança. Deixa uma palavra aí de motivação para os seus seguidores, para os seus clientes. É recíproco, né? O que você falou é recíproco. Nós também temos uma admiração e um respeito muito grande por você. E eu quero deixar para os meus seguidores ou para os amigos que me conheceram competindo nas pistas de hipismo, né? Num ambiente de competitividade, um ambiente às vezes até mais hostil, que eu vivi por anos ali, mas hoje eu estou atrás de uma mesa realizando os sonhos de muitos amigos, de muitos clientes, de muitas pessoas que trabalham honrosamente, e eu quero poder ganhar uns minutos do seu tempo para conversar com você em algum momento sobre essa maravilhosa ferramenta que nós temos em mãos aqui
E essa missão que nós temos de fazer com que as pessoas prosperem ainda mais, né? Se você já é próspero, você pode ser mais próspero através da Impacto Group. Então, nós queremos bater esse papo com você. Um abraço a todos, obrigado por ter assistido, né? E é isso, eu só tenho a agradecer a Deus e aos meus amigos que estão aqui, a minha família, que nós somos sócios também. E é isso, é só gratidão. Maravilha. E o cara também, além de ser ex-atleta de hipismo lá, o cara também é cantor, beleza? Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Acesse lá www.impactogrupconsórcios.com.br e venha fazer parte desse grande time de campeões de vendas. Um abraço, até mais. Uou!